Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Muito boa noite. Essa é uma live ao vivo que está sendo transmitida no dia 14 de abril de 2022. E eu sou a Daniela Silvano. Muito prazer em ter você aqui assistindo comigo e conversando sobre microbiologia veterinária hoje com a médica veterinária Elaine Anzai. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Vamos convidar, vamos ver se a Elaine já entrou. Oi, Elaine, boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? E Dani, Joia, me ouve bem? estou ouvindo Tudo perfeitamente, certinho? tudo certinho. Você também? Então tá. Tudo tranquilo, conexão ótima. O pessoal que estiver chegando também vai dando um alô pra gente se tá tudo certo com a conexão, por favor. E primeiramente eu queria muito agradecer essa oportunidade de poder conversar com você aqui, né, de falar sobre microbiologia com o pessoal, né, e você que é tão especial. Depois eu vou passar a palavra para você se apresentar, para o pessoal conhecer o quão, né, você domina do assunto e dar as boas-vindas a todo mundo, né, que está aqui. Temos aí muitas pessoas já, Tiago, Alessandro, a Tati está aí também, algumas pessoas conhecidas. Então, Elaine, vou passar a palavra para você se apresentar, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre microbiologia veterinária hoje. Primeiramente, né, Dani, gostaria de agradecer esse convite, né? Eu acho que toda essa parceria é sensacional, justamente porque eu te conheci dentro de uns cursos maravilhosos aí de especialidade veterinária que não existia no mercado, então eu tive a chance de conhecer Obrigada. esse curso. E, basicamente, né, eu acho que esse convite é bastante importante, porque eu lembro da primeira vez que você me convidou, você falou assim, Elaine, a gente precisa resolver os problemas do dia a dia, né? Sim. A gente precisa trabalhar em cima de uma microbiologia que a gente consiga resolver o dia a dia daquela pessoa que está no laboratório. Então, eu acho que é bastante importante, né, ter essa visão. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória na microbiologia, né? Eu basicamente, desde a graduação, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e desde o segundo ano eu resolvi fazer iniciação científica, né, trabalhar com leptospirose. Então, desde o segundo ano de universidade eu trabalho. Resolvi fazer um mestrado também com esse mesmo agente da leptospirose. Então, basicamente, eu sou uma rata de laboratório, né? Literalmente. Gostei dessa área. Mas eu senti que eu precisava ficar um pouco a campo, né? Não engatar diretamente do mestrado para o doutorado. Então, eu fiquei prestando um concurso aqui em Santa Catarina, justamente para trabalhar a campo com o pessoal da cidade, que para mim foi extremamente importante na parte de infecciosas, envolver a parte laboratorial com a pesquisa a campo, né, o trabalho de coleta a campo, que envolvia a parte principalmente da epidemiologia, Sim. E depois eu acabei entrando na universidade. Mas a universidade, ela requeriu um patologista clínico, porque eu começo o curso, precisava de um hospital veterinário e justamente o patologista clínico que faria não só a microbiologia, né, que o carro-chefe vai ser a hematologia e a bioquímica. Então, eu fui fazendo uma especialização em patologia clínica, trabalhei também no hospital veterinário particular, resolvi depois voltar a fazer o doutorado com Mycobacterium e basicamente hoje em dia eu trabalho dentro do hospital veterinário da universidade como responsável técnica, né? Mas foi uma trajetória bastante grande na microbiologia, que hoje em dia a gente acaba sendo chamado para fazer alguns cursos também dentro da Sociedade Brasileira de Microbiologia que a gente fez recentemente na microbiologia. Mas eu confesso que é bem difícil a gente conseguir as pessoas, assim, não falo que as pessoas que estejam atuando, mas a dificuldade mesmo de a gente conseguir as pessoas acessíveis, né? Para a gente montar um curso, fazer, disponíveis, né? Para fazer como é.
Sim, esse projeto que a gente iniciou, né, foi um prazer realmente ter conhecido você no curso do controle de qualidade. É uma área de expertise da microbiologia que não é da minha formação, eu tive um contato, né, então eu sempre busquei essa ponte, onde eu sempre falo que dois somam e a gente cresce juntos, né? Então, essa necessidade, né, tanto minha, enquanto patologista clínica que eu caminhei, né, conhecer você juntou aquela vontade de aprender com a vontade de ensinar, né, para a gente poder transmitir aí o conhecimento para o pessoal. Mas há uma grande dificuldade hoje também, e até por isso que a gente colocou esse tema, essa chamada na live de por que é tão difícil encontrar profissionais da área da microbiologia, né, no mercado, né? Então, dentro de um contexto mercadológico, vamos dizer assim, dos laboratórios veterinários, onde a patologia clínica básica, vamos dizer assim, né, que é a hematologia, bioquímica, urinálise, a parasitologia, e são exames aí que o pessoal realiza já de rotina, mas a microbiologia acaba sendo, às vezes, focada em grandes laboratórios, né, sendo sempre terceirizada por essa dificuldade, muitas vezes, de encontrar informação, de ter somente uma informação humana ou de ser cursos humanos, onde a gente não consegue encontrar realmente aquele beabá de por onde que eu vou, por onde que eu começo, o que eu preciso. Acabou que com a resolução 1374 essas informações ficaram ainda um pouco mais exigidas, vamos dizer assim, essas adequações, né? Mas, de modo geral, o mercado também exige isso no sentido de você precisa se diferenciar. Porque a gente vê justamente, né, essa disseminação da hematologia, da bioquímica, mais pessoas fazendo, e como que você se sustenta, né, nesse mercado? Criando novas oportunidades, criando novos exames e desenvolvendo você como profissional, né, o patologista como profissional, para poder oferecer isso com qualidade, com excelência, com uma capacidade também de raciocínio lógico e crítico sobre as coisas, né? Então, eu queria muito, nesse primeiro momento, que você falasse justamente dessa sua trajetória e para quem está começando, os desafios de começar nessa área da microbiologia, né? Como que você sentiu isso ou como você sente até hoje com seus alunos e com quem te procura nessa área? Eu acho que o mais gigante da microbiologia é que você nunca vai ter a mesma rotina. Sempre vai ser um caso diferente que você vai ter que enfrentar. É uma descoberta daquele agente etiológico, de você buscar. Sim. Isso que instiga mais, né? Essa busca pela informação, por busca de novos dados, você está sempre se atualizando. Talvez essa seja um pouco a dificuldade, tá, Dani, que eu vejo. Porque muitas vezes uma pessoa que entra no laboratório, ela acaba não sendo aquele médico veterinário clínico, que acaba também atuando na clínica indiretamente, mas ele acaba sendo uma pessoa treinada a fazer um processo. A microbiologia não é só processo. Você vai precisar, sim, ir atrás de como que foi essa coleta, conversar com o médico veterinário clínico e chegar no resultado final coerente com aquela clínica. Isso que eu acho que é bastante importante. Da mesma forma que ela vai ser desafiadora para iniciar, ao mesmo tempo você conquista o seu cliente. Então é uma das formas de diferenciação. A gente vê uma situação em que a gente tem vários laboratórios grandes dominando o mercado, mas a gente tem aquela situação em que os laboratórios estão crescendo dentro de uma clínica, que ele é anexo àquela clínica, e muitas vezes o cliente vai ser aqueles veterinários que estão presentes na própria clínica. Então, eu acredito que, assim, vou começar com o básico, né, Dani? Assim, eu acho que não precisa começar fazendo um diagnóstico que seja, vamos supor, uma microbiologia já mais avançada, mas fazer o beabá bem feito. Então, assim, se o meu laboratório tem condições de fazer uma bacterioscopia bem feita, e a minha casuística maior no laboratório vai ser uma cultura de biodermite ou urocultura, começa por aí. Então, eu vou aprender, eu vou oferecer só uma urocultura, mas uma urocultura feita,
Porque aí, para ele, esse patologista, ele já faz, com certeza, uma urinálise naquele laboratório. Sim, Então, ele pode sim. agregar um valor. Eu acho que começar pelo básico é fundamental, mas um básico feito, né? Que ele possa ir atrás de uma literatura, que ele possa ir atrás de, pelo menos, alguns cursos básicos que ele vai formar essa rede de networking. Sim, sim, sim. Que aí é justamente esse networking que trouxe a gente aqui, né? E é quando a gente sabe que pode contar com alguém que sabe de outra coisa que não é o que a gente sabe. Eu costumo muito dizer que a gente não precisa saber tudo. A gente é bom em uma coisa. E quando a gente não sabe determinada coisa, a gente também tem que ter a humildade de aprender a pedir ajuda. E isso não é feio, isso não é humilhante para ninguém, né? A gente... E além disso, Dani, eu vejo no curso que a gente estava presente, estava eu, o Paulo Neufeld, que basicamente nós somos da universidade, e a gente queria conhecer a universidade. E aí, esse nível que a gente está na universidade, uma ponta que as pessoas acham que a gente é inacessível, e justamente não é, né? Exato. A gente está lá como uma forma de extensão também, de a gente aprender com aquilo que está acontecendo na comunidade, que é importante epidemiologicamente falando, e também levar informações. Então, essa troca ela tem que existir, né? Entre a parte privada e a parte universitária. Exato. E uma das coisas que eu sinto muito nessas turmas que se formaram já do curso de controle de qualidade de outros cursos é justamente a experiência de cada um que agrega a realidade do outro. Porque às vezes o que um passou não é o que eu passei, né? Ou o que o outro colega passou, e nessas redes, até mesmo em grupos de WhatsApp, a gente consegue, né, quando todo mundo está antenado na mesma vibração, vamos dizer assim, né, em prol do crescimento mútuo, né, quando você tem a base de conhecimento e aí no dia a dia você constrói isso, é muito rico. A gente vê isso nas trocas, nos grupos que se constroem das turmas, né? Então, é justamente porque biologia não é matemática, né? E a gente sempre vai se deparar com uma situação que não é ali uma coisa... porque existe aquela rotina, aquele batidão que é sempre a mesma coisa, mas aí vai ser sempre no atípico que a gente vai... Peraí, eu preciso perguntar para alguém, ou pelo menos para eu ter uma segurança, ou para ter uma segunda opinião, né? Então, essa construção de relacionamentos na formação do profissional e talvez essa escassez de profissionais na área de microbiologia, porque ainda há de se construir. E eu acho que esse é o nosso pontapé inicial aqui, né? De todo mundo que está aqui assistindo a gente, fazer essa troca, né, da área da patoclínica com a micro, dessa multidisciplinariedade que a gente tem entre pessoas. Mas uma das coisas que eu sinto também, e aí uma das coisas que eu quero passar a bola para você, é justamente a questão da rotina do laboratório não ser essa biologia não matemática, né? Não existe uma receita de bolo que 1 mais 1 é 2 no laboratório, né? A gente sabe que existem os procedimentos que a gente deve seguir, mas chega um determinado momento que eu preciso parar e usar a minha cabecinha, né? Isso. E até porque, assim, existe, sim, né, os fluxogramas de construção dessa metodologia dentro do laboratório. Lógico, ela vai ser individual, né, porque cada laboratório trabalha com um processo, com fluxograma diferenciado, que a Dani no curso dela. Obrigada. Particularidades da microbiologia, né, que a gente precisa partir do controle de qualidade, do conhecimento do agente etiológico que você quer isolar. Então, eu acredito que muitas vezes essa dificuldade de compreender aquilo que você está fazendo, de entender microbiologia básica, ela acaba dificultando o diagnóstico. Então, se eu não sei fazer uma microscopia bem feita, se eu não sei quais são os agentes que estão sendo isolados daquele sítio anatômico, como é que eu vou garantir que esse resultado ele vai ser um resultado fiel? Né? Sim. Ou esse clínico médico. E além disso, não falam que há uma dificuldade somente da pessoa que está no laboratório, mas do próprio clínico. Então a gente vai ter a ponte final do diagnóstico que muitas vezes esse médico veterinário tem dificuldades. Mas a partir do momento que você conquistou
eu acho que, basicamente, esse clínico para outras análises, né? Uhum. Por isso que eu acho que é bastante importante essa questão. E eu vejo justamente essa dificuldade, não somente, tá, Dani? Assim, eu fiz alguns estágios, né? Eu trabalhei com alguns laboratórios humanos, eu converso com o Alessandro, que está aqui na live também, que é também é microbiologista. Quem trabalha na microbiologia humana é a mesma dificuldade. De ter uma oportunidade na microbiologia. As pessoas, elas não têm o interesse de chegar e continuar o estudo. Elas querem uma coisa pré-formatada. Mas eu vejo assim que atualmente a pessoa que gostar, né, dessa área, ela tem um caminho tem uma demanda muito grande. Sim. Tem uma demanda bastante grande nos laboratórios maiores. Tem. Constantemente a gente vê pedidos de indicação de pessoas para trabalhar justamente nessa área que é mais específica. Sim. Uhum. E se você considerar, além disso, a responsabilidade, né, sobre esses exames, quando a gente considera exames oficiais, por exemplo, né, Programa Nacional de Sanidade Avícola, por exemplo, né, a gente precisa, né, então, assim, isso, uma coisa é a microbiologia ali, PET, que a gente vê no dia a dia, mas se você for ampliar esse horizonte, né, você tem, assim, muito mais possibilidades nesse sentido, até mesmo um médico veterinário e infectologista. Né? Tem bastante, até que recentemente, acho que foram 2 pedidos de indicação de 2 empresas. Eu não lembro se era BR Foods ou se era uma empresa grande. Só para trabalhar com microbiologia de salmonela. Sim. Ninguém para indicar. Pois é. Salário até que acessível, assim, salário bom. Né? Então, eu vejo que existe, sim, esse desafio, né? Mas qualquer um, desde que goste, ele vai, assim, se inserir numa área que, de repente, ele começa a gostar. Sim. De uma rotina que eu sei, assim, a realidade, eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham no laboratório, ela é bastante densa, né? Às vezes ela trabalha sozinha, acho que é a realidade, talvez você possa falar mais. Ela faz tudo, né? Ela aula também, ela faz todos os exames e acaba se tornando bastante um tempo maior que ela vai ter que se destinar para estudar. Mas eu acredito que são escolhas, né? De repente, a partir do momento que você gerenciou muito bem esse laboratório e começa a ter uma equipe, já que vai poder te ajudar, depois é muito fácil de você gerenciar todo esse processo. Sim. E hoje em dia, eu vejo que a microbiologia, da mesma forma que outras áreas, dependendo da forma como você constrói, fica mais fácil. Né, esse diagnóstico. Você consegue montar fluxogramas, leva um tempo para montar, né, Dani? Como qualquer tipo de processo. Como qualquer laboratório. Mas depois que montou, tá feito. Sim, sim. E essa questão do laboratório ser um só é o começo de muita gente, né? E muitas vezes, e é o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade de conversar sobre gestão, sobre organização e sobre visão de futuro. Né? Como você quer estar daqui 5 anos? Né? Isso é um valor agregado para você, profissional que trabalha em um laboratório, né? Agregar um conhecimento a mais, que é a microbiologia, começar a desenvolver nessa área também. Só que quando você pensa em empresa, se você é gestora, se você tem um laboratório próprio, isso também é um valor agregado para um negócio. Né? Então isso em uma visão de futuro, né, isso é muito importante, só que a gente precisa estruturar isso bem, porque ontem mesmo conversei com uma colega onde ela é única no laboratório e ela não consegue dedicar tempo, né? Então fica até o psicológico abalado no sentido de eu quero crescer, mas eu não consigo ter tempo. Então, a gente também precisa estruturar bem essa base para construir um laboratório de microbiologia, para poder dedicar tempo para estudar, para desenvolver o lado profissional, mas também para poder aprender a desenvolver um lado interno, da mesma maneira que a gente falou de criar pontes, se ser humilde, pedir ajuda, no sentido de saber construir uma relação de confiança e saber delegar. Olha, agora essa parte aqui é com você, vou te treinar, vou te preparar,
E aí agora eu vou me dedicar, perdão, eu vou me dedicar a desenvolver um outro lado no laboratório, que é a microbiologia. Gente, tô com Covid, então vai me dar uns acessos de tosse. Uma das coisas que eu vou aproveitar enquanto minha tosse tá aqui, para você falar um pouquinho das aplicações da microbiologia e o valor agregado disso para o laboratório. A gente tem, assim, várias oportunidades, né? Justamente porque, muitas vezes, principalmente para aquele veterinário que trabalha junto com o clínico no hospital veterinário, numa clínica veterinária, existe a possibilidade de você, muitas vezes, dar um diagnóstico mais rápido, você trabalhar diretamente com aquele clínico. Então, vamos supor, não é muito raro, né? Eu não vejo com muita frequência, um exemplo só, que o veterinário ele não costuma, não é um... Bugou aqui, mas já tá tudo resolvido. Então, você estava falando pra gente, Elaine, a gente estava comentando sobre as aplicações, né? E os valor agregado da microbiologia na rotina. Não, então, um dos exemplos, né, que o pessoal pouco solicita, mas que facilmente daria para fazer num laboratório de microbiologia associado, aí anexo a uma clínica, a um hospital, porque justamente você está lá presente dentro de um hospital, de uma clínica, o paciente que você verificou, se você é realmente a pessoa que está fazendo sozinha essas análises, como um patologista daquele laboratório, você já vai verificar que na requisição, ou no hemograma, que esse paciente está em choque, é um paciente que está febril, que está com uma leucocitose com desvio à esquerda, já chama atenção de uma possível infecção sanguínea. E aí você pode agregar um valor, no sentido assim, de oferecer um exame de corrente sanguínea, um exame de sangue, né? No caso, uma hemocultura. Uma doença animal, ele já vai se tratar no hospital. Então, eu acredito assim, que é um valor agregado que muitas vezes você já consegue, muitas vezes já relatar, já notificar esse médico veterinário por meio de uma bacterioscopia, né? Até chegar ao resultado dessa cultura, mas que muitas vezes você consegue conquistar esse médico veterinário por meio dessas informações que você associou com os exames. Exatamente. Tá? E da forma como você faz uma urinálise e já verifica já na requisição, porque você vai ter as informações. Eu acho que a maioria dos hospitais veterinários que tem um laboratório anexo consegue baixar os dados desse anamnese. Você já consegue ver o histórico. E dentro desse histórico desse paciente, você consegue agregar outros exames. E entre eles, a parte da microbiologia. Tá? Eu vejo assim, é muito comum chegar para mim por várias lâminas, né? No caso de infecções de pele, raspar, citologia, mas nunca chega uma cultura. Então, depois de um tempo, depois de 2 anos, 1 ano e meio, que esse paciente passou por vários diagnósticos, muitas vezes que a gente consegue receber, mas ele já vai estar no estágio avançado aí de algumas infecções. Sim. Também é a mesma coisa. Então, eu acho assim que esse veterinário que muitas vezes, o patologista veterinário que está associado a uma clínica, talvez assim, seja mais corrido para ele, que ele tem que trabalhar full time, mas ao mesmo tempo ele tem acesso direto a esse paciente. Então, sim, enriquece. Né, trabalhar em conjunto com esse clínico. Tá? E ao mesmo tempo, que a gente já viu em alguns hospitais que são especializados basicamente em ortopedia, validar os pinos em relação à esterilização, fazendo os pinos. Da mesma forma, que os hospitais que hoje em dia, eu acredito, né, que futuramente os hospitais veterinários, eles estão crescendo de uma forma exponencial. Acho que todas as cidades têm pelo menos um hospital veterinário. Aqui em Blumenau, que é uma cidade pequena, a gente tem 4 hospitais veterinários, uma cidade bastante pequena. Tem um hospital também de equinos, só de equinos, né, próximo daqui. Mas que hoje eu vejo a importância comum dos hospitais, que são hospitais americanos ou europeus, que eles já começam a trabalhar em cima de controle de infecção hospitalar.
Sim. Com certeza, eu acredito que mais para frente vai acabar sendo uma exigência de a gente ter esse conhecimento, de ter um médico veterinário infectologista para prescrever esses Olha antimicrobianos. só. E a gente vai Sim. ter que trabalhar em conjunto com o clínico, não tem como fugir. Sim. E da mesma forma como a gente vai poder agregar valores, até a construção dos testes vai ter que ser junto com esse médico veterinário, porque eu tenho que saber, dentro daquele hospital, quais são as listas de antimicrobianos que são utilizados, além, lógico, de pontos de corte aí, né, que a gente utiliza, mas eu tenho que construir isso em conjunto com esse clínico. Tendo essa confiança com esse clínico, com certeza ele vai agregar valor, porque você vai estar justamente lá fazendo diagnóstico junto, que eu acho que é bastante importante. Então a gente consegue agregar valor. E uma das coisas, né, Dani, que eu vejo que é fundamental, isso acontece bastante em laboratórios humanos, quando você tem uma confiança na microbiologia, que é uma parte mais específica, você acredita que outros exames a pessoa vai realizar bem também. Então ele vai então eu confio nos outros também. Sim, sem dúvida. Até porque a gente sabe que o nível do controle de qualidade na microbiologia é muito mais alto, vamos dizer assim, né? Não que os outros não tenham, mas tem passos que são assim indispensáveis, né, na microbiologia, justamente porque a gente sabe que há um risco muito grande de contaminação do meio que você está usando, do ambiente, da estufa, de todos os materiais, então tudo tem que ser muito bem. Então, se você tem uma microbiologia muito exigente nesse sentido, né, você faz uma microbiologia de excelência, todo o resto, né, ou vice-versa. Né? Se você tem um sistema da qualidade muito bem estabelecido na hematologia, na bioquímica, na urinálise, quando você planeja, até porque teve uma pergunta anterior de uma pessoa aqui que agora assumiu a lista, ela perguntou se o laboratório de microbiologia poderia ser na mesma sala da patologia clínica. E na verdade não pode, né? Então, assim, a gente até pode, né? A gente até fez alguns projetos. O que tem que ser feito é você conseguir manter o fluxo, né? De controle do programa que você passa, né? Então, assim, se você conseguir separar essas amostras, né? De uma forma que você não faça contaminação cruzada dentro desse ambiente, mesmo que ele seja você consegue otimizar para que a sala ou um pequeno espaço seja dividido para você fazer uma microbiologia. Aí é lógico, você vai ter que respeitar os princípios, ter uma capela de fluxo laminar, uma parte separada que você faça a trajetória de recepção de amostra daquele material que é contaminado. A grande maioria dos laboratórios, eles estão assim, né? Só que você tem que manter esse fluxo. Né? Tem projetos que muitas vezes a gente consegue separar por divisórias, né? A área de expurgo, só que aí vocês precisam tomar um cuidado maior em relação aí a esse controle, né? E aí tem que ter uma estrutura maior de descontaminação dessas amostras, né? Não sei se todos os laboratórios hoje em dia têm autoclave, têm todas as condições. Acho que não são todos, né, Dani? Não. Mas uma das coisas que eu queria ressaltar que você falou é que na resolução 1374 ela fala de uma sala exclusiva para micro, né? Então é um dos assuntos também que a gente vai abordar no curso, né? De como a gente estrutura essa sala, né? Porque na resolução é uma informação muito abrangente, no sentido de há necessidade de uma sala exclusiva com capela e um sistema de exaustão. Mas como que é isso? Como que você faz, né? As divisórias, né? Exatamente. E aí, aproveitando já nessa linha de perguntas, eu abri uma caixinha, né, nos stories de ontem e hoje sobre a nossa live, né, e o que o pessoal queria saber sobre microbiologia. Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui, o Bertô, a Carol, a Nath, Ana Miles, o Laboratório In Situ, enfim, todo mundo que tiver aí quiser mandar pergunta, agora é a hora, mas eu já vou adiantar aqui algumas que vieram lá na caixinha. Uma das coisas que você falou um pouquinho, mas eu acho que dá pra gente, que só para reforçar, né?
que é a grande dor dos laboratórios. Por que que o clínico nunca quer esperar o resultado da cultura e aí vai lá e faz o antibiótico antes? Ou de que forma que a gente consegue argumentar, esperar, ou tem uma outra coisa, como você falou, o GRAM, a bacterioscopia básica ali, né? Então, acho que essa é a grande dúvida aí de muita gente, talvez. A primeira coisa, essa conversa com o clínico vai ter que existir, né? Acho que a gente vai ter que ter essa conversa mais próxima para conquistar mesmo esse clínico veterinário, até porque, assim, eu preciso, como microbiologista, saber como é que foi essa coleta. Então, até para eu me certificar que essa amostra não está contaminada, e eu pedi uma recoleta. E todo mundo sabe que fazer uma recoleta, pior ainda, já demora o diagnóstico, ainda pedir para recoletar, a gente vai tomar um outro xingão aí, né? Mas é bem importante, né, ter essa conversa mais próxima com esse médico veterinário. Ele vai compreender, muitas vezes ele compreende que a demora ela vai existir. E também, assim, separar aquilo que é realmente urgente, né? Então, vamos supor, o animal, ele tá com uma suspeita de uma sepsemia, realmente, esse animal, ele tem uma chance prognóstica desfavorável. Então, tem que reportar o mais rápido possível esse diagnóstico. Então, numa situação como essa, vamos supor, eu posso fazer alguns testes, né? Que não vai ser um teste, não vai ser um resultado definitivo, mas vai ser como se fosse uma triagem. Então, se eu faço uma bacterioscopia, já verifico na bacterioscopia, que é uma coloração de GRAM, que todo mundo já aprendeu na microbiologia, mas talvez nem dê tanta bola, né? Aquela bacterioscopia, ninguém pede bacterioscopia. Mas que eu possa fazer uma bacterioscopia, uma cultura bem feita, para verificar que há a presença de corpos gram positivos, sugestivo de Staphylococcus sp, de células polinucleares. Já consegue fazer muita coisa para ele. Pois é. Nesse sentido, isso você pode fazer isso rapidamente. Mas que, no entanto, você vai aguardar o resultado dessa cultura, desse isolamento dessa cultura, e depois do teste de sensibilidade dos antimicrobianos. Até começar a fazer... Ele vai escalonar depois, ele vai começar com uma terapia, mas depois, chegando esse resultado, ele vai escalonar. Ele vai mudar esse antimicrobiano de acordo com o resultado final desse exame. E nas outras situações, né, Dani, eu acho assim, que muitas vezes não é tão urgente assim como ele fala, tá? Então, ele pode aguardar uns 2, 3 dias esse resultado. Né? É muito mais, em vez que a urgência, talvez, do tutor desse animal, que muitas vezes ele não aguenta, ele fica lá, ele pagou por esse exame, ele quer o resultado, mas também, assim, a forma como foi oferecida esse exame para o tutor. Né? Eu acho que aí um repasse entre a gente que está no laboratório, né? Então, a gente está na final. Essa comunicação, né, clara, assertiva. E aí, assim, tem algumas formas hoje em dia, né? Alguns laboratórios eles já estão trabalhando com automação, mas a automação ela também requer uma cultura de 24 horas, para que eu tenha esse resultado. Tá? E detalhe, se esse laboratório não estiver próximo de uma logística desse laboratório grande, também vai demorar para chegar a essa amostra, para esse laboratório. Talvez demore muito mais do que você conseguir fazer uma cultura antibiograma, vamos supor, de uma amostra que é mais simples, no caso, urinário. Né? Então, eu acho assim, em casos excepcionais, em que você tem uma dificuldade da identificação dessa bactéria, vai demorar. Mas essa coisa precisa ser muito bem feita com esse clínico. Tá? Sim. E talvez a gente não perde esse tempo com esse clínico, né? Explicando por quê. Ele também tem dificuldade. Né? Muitas vezes ele vai achar que a cultura antibiograma é a mesma coisa que um hemograma. Né? E aí, padrão, né? Com a parte da hematologia, da bioquímica, vocês também sabem que muitas vezes não é urgente. E assim, nem alguns laboratórios nem têm a compreensão, laboratórios em alguns locais não têm nem a compreensão do que é fazer um esfregaço, do que é analisar uma lâmina. Exato. Vai querer, né, fazer só maquinismo. Então, assim, a mesma coisa ela acontece
com a microbiologia. Sim, te entendo. E assim, depois que você conquistou, vocês vão ver que fica muito mais fácil. Principalmente eles que trabalham em laboratórios também, a hospitais e também a clínicas. É um processo de diálogo mesmo, né? De conversa, da mesma maneira que é na patologia clínica, só que a gente tem que ter argumentos, né? Tem que ter argumentos e até mesmo o que a gente... Acho que qualquer tipo de exame, né? A dificuldade, ela existe mesmo, ainda mais quando você pedir para recoletar ainda... E se não tiver esse diálogo antes, eu acho que fica muito mais difícil depois, porque a pessoa não vai entender, vai ser muito mais difícil essa compreensão, mas a gente tem formas, né? A gente acaba não aplicando muito na microbiologia veterinária, como é no caso da microclínica humana, a coloração de Gram, a bacterioscopia, ela serve como uma triagem da amostra. A gente consegue detectar que a amostra está contaminada e tal, a gente já pede muito mais rápido essa coleta, até que não... Ou a gente já questiona, como é que foi feita essa coleta? E aí, erros básicos, né, Dani, assim, que eu vejo, de mandar ainda uma cultura, uma urocultura, tem que ser coletado por cistentese. Isso ainda acontece com muita frequência. E isso é erro do pré-analítico, da pessoa não saber como é que vai encaminhar uma amostra para o laboratório para fazer microbiologia. Eu acho que essa educação continuada ela vai ter que existir, da mesma forma que o clínico aprendendo isso, ele vai ficar mais tranquilo. Sim, sim. E essa educação continuada é algo que muitas vezes causa um certo cansaço para quem está no laboratório. Porque é algo que vai passar ano, entra ano, sai ano, entra ano, você vai continuar falando, você vai continuar educando, porque justamente é uma educação contínua, né? As pessoas mudam também lá dentro. Exato, exato. Sai um bem educado, volta, chega um que ainda não foi, né, que não recebeu a informação. Então, você sempre tem que falar. E acho que isso é uma forma também de a gente deixar aqui o recado para o pessoal que está ali na rotina, às vezes no dia a dia, cansado, né? Falei, gente, se isso te causa uma frustração ou uma tristeza de ter escolhido esse meio, é algo que você precisa trabalhar no sentido de tornar isso prazeroso, de como que você tem essa conversa, né, de criar esse relacionamento de uma forma para que isso não te faça desistir daquilo que você escolheu, que você gosta tanto, que é trabalhar no laboratório, que é trabalhar com a rotina, né, porque é um dos maiores desafios mesmo, assim, né, pra gente que tá ali na rotina, porque a gente recebe dúvidas e às vezes a gente acha que dúvidas são até absurdas, mas a gente sabe que ninguém, é o que a gente falou aqui desde o começo, né? A gente não sabe tudo, a pessoa muitas vezes nem sabe, então a gente precisa, e tem muita escola de veterinária, né, hoje no Brasil, então tem escolas que dão uma base melhor, outras nem tanto, e o pessoal acaba tendo que receber aqui fora da gente, né, essa informação, né, do laboratório como um apoio. Vou para... Pode falar. Não, ia para a próxima, mas pode comentar. Quando a gente fala de demora, né, Dani, tem uma situação que a gente teve, assim, a gente tem uma dificuldade de consensos, né, em relação à metodologia, mas recentemente eu estava no banca de mestrado, doutorado, justamente a gente bateu nessa tecla. Tem situações, dependendo do agente etiológico, a gente não vai conseguir nem fazer a identificação fenotípica. A gente vai ter que não consegue mesmo. Com os instrumentos que a gente tem no laboratório, fazer uma identificação, muitas vezes tem identificação que vai ter que partir particular. Mas você, como clínico veterinário, você vai ter que entender se precisa realmente chegar na espécie. Será que a espécie importa clinicamente? E essa conversa ela vai ter que ser direcionada para o clínico. Ou muitas vezes, será que epidemiologicamente vale a pena eu mandar sequenciar? Então, por isso que quando eu falo da curiosidade do microbiologista, ela vai ter que partir dessa curiosidade. Será que é interessante ou, de repente, é interessante mesmo, epidemiologicamente, eu enviar para sequenciar, eu pedir para um centro de pesquisa para eu saber qual que é o agente que está circulando naquela região. E a epidemiologia ela vai mudar. Ela vai mudar de região para região, né? Então, assim, um exemplo, eu conversei com o pessoal do Rio, eles estão com bastante prevalência de infecções do trato urinário por Acinetobacter. A gente não fala.
Aí a pergunta é, será que é erro de diagnóstico? A gente está diagnosticando mal, né, na nossa identificação fenotípica? Ou será que a epidemiologia está diferente aqui na nossa região? Então, eu acho que as informações têm que ser passadas para o clínico também. Informações, a gente está pesquisando, e eu acho que para ele também vai ser importante, né, essas informações. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente vê isso na hematologia, por exemplo, né, onde a gente tem Rangélia mais diagnosticada aqui no sul e erliquiose mais diagnosticada lá para cima, né, São Paulo, para lá. Então, assim, o raciocínio, né, para quem está aqui não está ainda descobrindo a microbiologia ou quer descobrir a microbiologia, a gente vai ter que entender também, e falta muita informação nesse sentido, né, Helene? A gente não tem muita publicação ou muitas, acho que muita dedicação mesmo do pessoal, muitas vezes até de usar a própria rotina de um laboratório comercial, né? Então, a gente precisa fomentar esse tipo de coisa também. Uma das coisas que o pessoal também perguntou aqui, acredito que o pessoal que trabalha mais com a parte de sepse, enfim, é sobre a hemocultura. É a mesma dor, semelhante à pergunta anterior, mas no sentido de a hemocultura demorar tanto, né? E aí o pessoal também não tem paciência ou não pede a hemocultura, porque demora muito. Como que a gente convence o clínico nesse sentido? Depois que você pegar, a minha situação foi o seguinte, né? Um exemplo, eu trabalhava no hospital, que era 24 horas, um paciente com sepse, e a gente acabou isolando o Staphylococcus aureus resistente à ameticilina. Depois dessa, que o animal foi a óbito, o pessoal, assim, o animal foi a óbito, mas pelo fato de esse animal ter ido para um centro cirúrgico, com uma bactéria. As pessoas que estavam envolvidas nesse paciente, elas ficaram muito mais atentas a isso. Então, assim, começou a virar até protocolo para aquele hospital. Do paciente chegava com esse perfil, né? Não foi nem... Se demorasse também, não teria problema, mas pelo menos para eles saberem qual que vai ser o controle de infecção hospitalar naquele hospital. Pois é. E até mesmo esse diagnóstico viu que o tutor, o animal foi a óbito, mas eu acho que, eu não me recordo, mas ele tinha tirado do hospital. Isso aí serviu como também um laudo, caso o paciente, esse tutor entrasse com algum recurso, né? Então, assim, com algum processo, alguma coisa. A partir disso, por mais que a gente tem que aguardar também, né, Dani? No caso de uma cultura, vai ser 7 dias para ativar. Mas no caso, se for positivo, no caso de uma sepsemia, vai ser mais rápido esse processo, que acontece é trabalhoso, porque você precisa ter uma estufa na qual você vai precisar olhar o tempo todo, virar os frasquinhos, mas é um exame de excelência no caso de um diagnóstico, né, que você começa até mesmo saber que existem procedimentos invasivos dentro desse hospital, porque geralmente está associado com acesso, né, e o acesso está associado com aquele animal que está hospitalizado no hospital. Eu acho assim que o convencimento, a conversa com o intensivista, com esses cirurgiões, ela é necessária, assim. Sim. Eu conversei que eu falei para vocês, que a introdução de stewardship, que a gente fala desse controle de infecção hospitalar, ela está cada vez mais presente nos outros países. Com certeza, ela vai vir, porque os modelos, eles estão padronizados fora, né, Dani? A gente está vendo padronizados hospitais baseado nessas multinacionais que estão chegando aqui no Brasil. Então, acho que vai ser um modelo muito semelhante. Isso aí. Esse conhecimento de microbiologia, mas que agrega um valor, né? Então, assim, se eu tenho um hospital que, poxa, ele faz o controle de infecção hospitalar, ele verifica se o animal chegou com sepsemia, ele vai fazer todos os exames destinados a isso, eu vou agregar um valor muito maior, mesmo que o exame demore. A gente está falando de... Não, eu acho que é essencial, assim... Sim. O clínico saber que existe, né? Porque tem vezes que a gente não dá nem opção. Ela é trabalhosa, né? A gente tem que fazer, assim, coleta de 2 acessos. Muitas vezes eu tenho um animal pequeno, eles não vão querer fazer.
mas é conversa, tem que ser a chata de laboratório mesmo que vai retornar essa amostra, vai falar eu preciso sim que você faça uma boa asepsia, que você coleta de 2 acessos, porque eu não vou ter um diagnóstico. Da mesma forma, a cultura de líquor. A cultura de líquido vai ser chata, mas da mesma forma que a análise de líquidos cavitários é chato também, né? É chato, mas é legal, né? Porque tanta coisa que a gente consegue informar através de exames que são tão negligenciados, se for ver na estatística da rotina, né? São não negligenciados, mas pouco solicitados. Mas acho que eu posso falar. Exato. Nem sei se negligência é a palavra certa, mas eu acho que é a falta do conhecimento mesmo do quanto aquilo pode ser útil, né? E você fecha o diagnóstico, né? Tem vezes que, por meio desses exames. Sim. E tem muito detalhe mesmo, viu, Dani? Porque assim, quanto tempo se perde, né, para fazer, se a gente for falar de agregar valor, se perde para fazer uma leitura de um líquido, de um melo. Então, assim, eu acho é trabalhoso esses exames. Sim, não, sem dúvida. O trabalho de fazer um hemograma, que é extremamente rotineiro, é muito diferente de fazer, né, uma análise mais complexa, que é um líquido cavitário, que é um líquor, nem se fala, a gente precisa até de maquinário específico para isso, né, muitas vezes. Mielograma, então, muito pouca gente faz. Então, acho que disso, né, pra gente já tá com um horário adiantado aqui, disso eu acho que a gente tira justamente 2 coisas, né? Primeiro, de que a gente tem que valorizar o básico. Eu falo muito isso com a Camila Tomazini também, nos nossos cursos de princípios básicos para hematologia e bioquímica, né? Esse projeto que nasceu com a gente da Microvet, que a gente vai justamente abordar essa microbásica, você, né, principalmente falando da parte de microbiologia básica, mas a gente vai falar também de toda a parte estrutural, de como que monta, que material precisa. Então, começar. Exatamente, mas valorizar muito uma coloração de Gram, uma coloração de Zil-Nielsen, algo tão essencial que muitas vezes a gente vai já para um negócio tão complexo. Tem até uma pergunta aqui, mas eu nem vou fazer ela para você que não vai dar tempo, que é sobre concentração inibitória mínima, né? Então, às vezes a gente já vai para um patamar muito elevado, sendo que ali o básico no arroz com feijão a gente pode ajudar e muito. Esse é o primeiro ponto que eu acho que fica. E o segundo é justamente a ponte, que é essa que nos conecta nesse momento, microbiologia, patologia clínica, e que conecta tantas pessoas que estão aqui com a gente, né? E a gente poder contar um com o outro para poder somar, e quem ganha, na verdade, é o que a gente mais quer, é dar um diagnóstico definitivo para o paciente, é proporcionar saúde para o paciente, né? E qualidade de vida para aquela família, tutor e animal que vivem hoje, até mesmo para a saúde pública, né? Que microbiologia não é só PET. Então, eu vou agradecer já de antemão você, pedir 1000 desculpas pela minha tosse, né? Mas eu tô com Covid essa semana e não contava com isso. E agradecer a todo mundo que está aqui, né? Pela presença, pela participação de vocês. Desde já eu agradeço muito essa parceria, tá, Dani? Eu que agradeço e desejo a todo mundo um excelente feriado, né? Que a Páscoa aí seja um momento de renascimento e de crescimento também interno para todo mundo, viu? E até a próxima oportunidade, né, Lei? Pra gente falar mais de microbiologia por aqui. Um beijo, até. Tchau, gente. Boa noite.